Na segunda parte da aula pública sobre dominação financeira, Roberto Grum responde a perguntas do público da FESP, em São Paulo. O senhor acabou de falar que não aponta caminhos alternativos, né? Mas você identificou no seu estudo alguma, sei lá, fonte de resistência ao mercado financeiro dentro da sociedade, que alguma instituição que consiga resistir a essa financiarização da vida? Um homem político sensível no Brasil vai tentar melhorar rapidamente a vida dos mais pobres brasileiros. Faz muita diferença na vida de milhões de pessoas. Como você pode fazer isso? Quais são os caminhos que você pode adotar? Eu, sinceramente, olhando, né, essa é uma pergunta, a sua pergunta, evidentemente, é uma pergunta que qualquer pessoa sensível se faria, ok? E eu sou obrigado a responder um pouco na linha geral, digamos, de que o Lula adotou. Quer dizer, nós precisamos aprender a conviver com os mercados financeiros. Se a gente quer, no curto ou no médio prazo, melhorar a vida do Brasil, a gente não vai derrubar os mercados financeiros que são hegemônicos em nível mundial. Nós precisamos arrumar um jeito de conviver com os mercados financeiros que aumente um pouco a janela de oportunidades para a gente promover políticas sociais, políticas educacionais que, no curto prazo, aliviem a vida, tornem um pouquinho menos ruim a vida dos mais pobres e, no médio prazo, contribuam para alterar os equilíbrios sociais da sociedade brasileira. Então, de um lado, uma política social mais direta e, do outro lado, uma política educacional um pouco menos elitista. Ok? Mais ou menos foi isso que, pelo menos na sua fase, digamos, ascendente, os governos petistas fizeram. Ok? Tentaram conviver com os mercados financeiros, justamente a partir dessa ligação que eles já tinham com os mercados financeiros através dos administradores dos fundos de pensão, ok? Mas o que é interessante ou triste é que esse convívio não é um convívio que dure muito, ok? Num primeiro momento, os mercados financeiros aceitam convívio. Num segundo momento, eles passam a questionar cada vez mais as regras desse convívio e o que nós assistimos, principalmente no segundo governo Dilma, foi os mercados financeiros se recusando cada vez mais a compactuar, a aceitar qualquer tipo de entendimento comum com os governos que não eram saídos do seu seio. É muito difícil, é praticamente impossível você imaginar que no mundo atual a gente consiga sair desse círculo. Em que medida essa dominação financeira como que ela consegue impor essa lógica em diferentes países e globalmente, mesmo em momentos de crise como a que a gente está vivendo, ou seja, não parece surgir nenhuma alternativa. Inclusive, ela parece ser até mais forte nos momentos de crise. E eu queria um pouco pensar essa situação. Os períodos de crise financeira são períodos também de crise moral. Essa é uma conexão que a gente, às vezes, deixa escapar. Justamente é um dos motivos pelos quais eu insisto que a dominação financeira é uma dominação cultural. Ok? O que quer dizer isso? O que quer dizer que é uma crise moral? A gente pensa que a sociedade é culpada pela crise. A sociedade é culpada pela crise por quê? Porque a sociedade, tipicamente, no caso brasileiro, a principal moralidade que foi conspurcada, que foi violentada, é a ideia de inflação. No Brasil, inflação é visto como uma forma da sociedade brincar com a natureza, da sociedade brasileira provocar a natureza. Uma sociedade natural seria uma sociedade em que não haveria inflação monetária. Os brasileiros, folgados, pouco previdentes, enfim, toda essa, entre aspas, essa escatologia que nós estamos acostumados a falar e ouvir sobre o Brasil, acaba interferindo sobre nosso julgamento de nós mesmos, produzindo uma espécie de um pessimismo estrutural sobre as possibilidades
nossas pessoais e do Brasil como um país. Ok? Então, nós somos muito sensíveis no Brasil a essa junção entre um problema econômico e um problema moral. Um problema econômico no Brasil, rapidamente, por causa desse pessimismo estrutural, que perpassa o pensamento social brasileiro, mas não só o pensamento social erudito, mas também, digamos, o pensamento cotidiano brasileiro. Por causa desse pessimismo estrutural, nós somos muito sensíveis a extrapolar um problema econômico e transformá-lo num problema moral. Ok? E como a gente resolve esse problema moral? Através da penitência, através da autoflagelação. Tipicamente, né, na sociedade brasileira dos últimos 40 anos, através do aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros faz qualquer gasto que a gente queira fazer, qualquer consumo que a gente queira, em que a gente queira incorrer, para o qual nós ainda não temos o dinheiro ou os recursos necessários, vai custar muito mais caro do que custaria se a gente, primeiro, como pessoas previdentes, que nós brasileiros deveríamos ser, mas não somos, ok? Se nós fôssemos previdentes, a gente juntaria o dinheiro primeiro e depois gastaríamos. Mas não, nós preferimos comprar a prestação, ok? Quando a gente compra a prestação, brasileiros que somos, vagabundos que somos, nós pagamos a mais. As enormes taxas de juros da sociedade brasileira, elas têm um componente moral. Ok? A dominação financeira trabalha muito em cima desse componente moral. Ok? Ela funciona muito a partir dessa ideia de que quem é sério aperta o cinto, quem não é sério paga pela sua falta de seriedade. E paga como? Paga diminuindo as suas expectativas de vida econômica, de vida feliz, etc, etc, etc. Tem esse componente moral. Sem o componente moral, nós não entendemos a dominação financeira. Uma aula muito rica, que trouxe aspectos que às vezes nós convivemos com eles, mas não paramos para refletir, né? Sobre até a questão do empreendedor, trabalhador, né? Dentro das empresas e tudo mais. A humanidade está buscando entender como superar a dominação do mercado, né? E eu acho que a aula do professor Roberto vai justamente nessa direção, de fazer uma provocação de como a gente pensa as relações humanas sem estar dominada pelo mercado, né? Então a aula dele mostra pra gente que há uma possibilidade de mudança, né? Que o diagnóstico está feito e a gente não pode aceitar a condição de dominado, né?